O nosso protagonista acorda com o grito de uma rapariga e descobre que está uma bela rapariga sentada ao seu lado, nua. Enquanto se cobre com o cobertor, ela pergunta quem é este homem e o que está ele a fazer no seu quarto. Entretanto, o rapaz está mais confuso do que ela, pois a última recordação que tem é a de estar a travar uma batalha decisiva com os 3 grandes governantes. Esta pessoa é, na verdade, o grande rei demônio, que estava prestes a tornar-se o ser mais forte deste mundo, mas que de repente é transportado para a Terra no corpo de um rapaz desconhecido. Ele examina as memórias deste rapaz, que dá pelo nome de Yi Feng, e é supostamente um rapaz inútil, muitas vezes intimidado e espancado. A rapariga bate em Feng com uma almofada enquanto o acusa de lhe ter roubado a sua primeira vez especial. Nesse momento, ouvem passos e aproximam-se da sua porta 3 homens de fato preto. Eles receberam a informação de que a beleza de topo da cidade de Jiang, que é também a noiva do famoso jovem mestre Gong Yunfei, está a ter um caso. Estes jornalistas tencionam descobrir este caso e ficar famosos, mesmo que este filho do lixo acabe por ser morto como resultado. Esta rapariga dá pelo nome de Lin Lan, e é uma das 10 maiores empresárias da cidade. Agora está preocupada com o facto de, se alguém a vir com este, Yi Hu acende o charuto porque os paparazzi já devem ter tirado fotografias, e amanhã, o velho será obrigado a abandonar Feng. Nesse preciso momento, o guarda de Yi Hu recebe uma chamada de um dos jornalistas que lhe dá as más notícias. Com os nervos à flor da pele, Yi Hu pergunta furiosamente como é que isso é possível, e ordena-lhes que procurem novamente, pois ele deve estar escondido algures na sala. Nesse momento, Feng aparece à frente deste descendente direto da família Ye, e com um sorriso, pergunta-lhe se foi ele que planeou tudo isto. Depois de Yi Hu confessar que nunca deixaria um filho bastardo do seu pai herdar a família, puxa de um punhal e ataca Feng. Feng dá um passo atrás e escapa facilmente à linha de ataque do punhal, e depois avança para agarrar o pescoço de Yi Hu, dizendo que é ele que não sai vivo hoje. Ao ver Feng de perto e ouvir as palavras sobre o seu sabor, Yi Hu pergunta-se se esta pessoa assustadora à sua frente é realmente um humano. Petrificado por este encontro, corre para o seu carro e diz ao guarda para se afastar dele imediatamente. Fica finalmente aliviado quando a distância entre Feng e o seu carro aumenta. No entanto, de repente, vem uma marca vermelha no tejadilho do carro que parece ser um sinal de morte. Se Lin Lan não for um homem, não só a sua reputação, mas também a sua empresa serão afetadas. Depois de analisar as memórias deste homem, ele conclui que ele não tinha nada a ver com Lin Lan e que ambos perderam a consciência depois de beberem. Alguém os prendeu, atirando-os para a mesma cama. Ele ouve que a pessoa que quer arruinar a empresa de Lin Lan e quer que o dono do corpo tenha uma morte humilhante, e que deu a dica aos jornalistas, é Yi Hu Xiao. Vê outro flashback de um tipo assustador de cabelo dourado, cujos guardas prenderam Feng. Ele guarda rancor a Feng porque o velhote, talvez o chefe da família Yi, tem grande apreço por Feng. Feng o exia, então o seu vistoso fumo de demônio destruidor vermelho e preto para sair da sala. Tudo o que o fumo toca encontra o seu fim, como as flores que murcharam assim que o fumo as tocou. Ele reaparece no exterior do edifício e ri-se como um demônio, pois este desafio de estar preso no corpo de um humano não afetará o seu objetivo de se tornar o ser mais forte. Entretanto, os jornalistas entram no quarto de Lin Lan, e surpreendentemente, não está lá nenhum homem, e agora são eles que vão sofrer por terem invadido o quarto de uma bela mulher nua, algures na cidade. Algum feitiço. A mesma marca também aparece na mão de Feng, e quando ele a esmaga com o punho, o carro explode no momento em que Yi Hu salta para fora. Ao sussurrar as palavras que Feng é um demônio, Yi Hu perde a consciência. Como ele é apenas uma formiga insignificante para Feng, ele decide deixá-lo viver por enquanto. Ele pergunta-se como está o planeta dos demônios neste momento, e especialmente Huanger, que é a sua irmã mais nova e que ele adora muito. Ela nunca quis conquistar a galáxia, mas apenas proteger o seu irmão rei, e na batalha final, ficou gravemente ferida enquanto protegia Yi Feng. No entanto, Feng não está assim tão preocupado, uma vez que ela é uma imperatriz estelar que nem ele, na sua melhor forma, consegue derrotar. Feng salta para a água e pensa que, embora o seu corpo ainda esteja muito fraco, existem muitos seres vivos neste planeta, e toda a sua força vital será em breve sua. Usando a arte de devorar almas, ele começa a consumir todos os peixes na água. Na margem do rio da cidade de Hu, um velho está a pescar com a sua neta, e alguns dos seus guardas estão ao seu lado. Ela conta ao avô que ele acabou de melhorar e já começou a sair às escondidas. Ele diz-lhe para não se preocupar, pois sente-se suficientemente forte. O guarda diz à rapariga, que dá pelo nome de a mãe de Zhong, a guarda, diz que o avô dela era o rei da equipa Char Sword quando estava no exército. Ela fica impressionada, e isso recorda-lhe que o tio Zhong, o guarda, também é o rei da equipa especial. Nesse momento, um peixe forte morde-lhe o isco, e depois de alguma luta, ele consegue finalmente tirá-lo da água. No entanto, acontece que o que ele apanhou não é um peixe, mas um humano. Não qualquer outro humano, mas o nosso Feng. Os guardas atacam Feng, pensando que ele é um inimigo, mas Feng vence-os facilmente a todos. Ao ver todos os guardas eliminados sem mais nem menos, Zhong corre para tratar de Feng. Mas o seu pontapé é bloqueado por Feng. Ele fica muito surpreendido e ordena a todos os guardas que ataquem em conjunto. Vendo uma abertura, Zhong tenta esmurrá-lo por trás, e após o feroz encontro, Zhong é atirado para trás. Feng reconhece a sua força, pois mesmo depois de o ter atingido com toda a sua força, só conseguiu partir-lhe o braço. Quando Feng pede uma indemnização por ter estragado a sua roupa, o avô percebe que ele não está aqui para se vingar e dá-lhe o seu cartão de crédito preto para pagar os estragos. Além disso, tenta fazer amizade com Feng, pois seria bom para a família Bai ter uma boa relação com alguém que os pode prejudicar.
Zhong. Feng nega a proposta de amizade, mas em sinal de boa vontade, diz ao velho que, apesar de parecer bem a morrer, a neta fica furiosa com a sua rudeza, mas Feng diz-lhe que eles é que decidem se querem ignorar o aviso. Quando Feng se vai embora, o velho conta que quando se aproximou de Feng, este parecia um demônio perigoso que o podia matar com um só dedo. Refere-se a Feng como o deus da guerra Longyue, que está desaparecido há muitos anos. Como os seus instintos estão quase sempre certos, Zhong acredita nas palavras do velho, excepto que Longyue é velho, por isso é outra pessoa igualmente forte. Nesse momento, a sua neta mostra-lhe o rio onde todos os peixes estão mortos. Mais tarde, Feng chega à escola para compreender melhor este mundo. Todos olham para Feng com um olhar de ódio que lhe garante que o antigo dono deste corpo não é apreciado pelas pessoas daqui. Além disso, é um corpo fraco, mas como ele tem um estatuto, talvez possa fazer alguma coisa. Nesse momento, alguém goza com Feng por trás, dizendo que não é o mesmo tipo que se diz ter dormido com a presidente mais bonita. Esse tipo é Zhongqing, e a rapariga que está com ele é a ex de Feng, Yu Fei. Feng entrou em depressão durante muito tempo, mas agora voltou ao normal, e Feng está de volta ao seu antigo eu. Muito tempo depois de a rapariga o ter trocado por Zhang, ele continua a insultar Feng, que não se incomoda nem um pouco, e pede para se ir embora se este idiota já acabou. Zhang fica furioso por ser ignorado, e agarra no ombro de Feng. O homem tem a mesma cara de quem vai ser espancado em breve. Feng volta a insultá-lo, chamando-lhe grilo toupeira. Yu Fei intervém e ordena a Feng que se ajoelhe para que ela possa pedir a Zhang que o perdoe pelo tempo que passaram juntos. Depois de ver as memórias de como esta rapariga costumava tratar Feng, ele decide dar-lhe a provar do seu próprio remédio. Ignora-a e diz a Zhang que tem pena dele por ter apanhado o lixo que usou e o ter deitado fora. Com uma expressão extremamente zangada e constipada, Zhang começa a gritar com ele com réplicas e palavras de menosprezo. Yu Fei também tenta humilhá-lo, dizendo que nunca gostou dele e blá blá blá. Feng corta-lhes a palavra dizendo que os dois ficam bem juntos e que uma cabra e um sacana são uma combinação perfeita. Felicita-os a ambos por serem lixo com outro lixo. Quando Zhang está prestes a dar um murro a Feng, Bai Yi impede-o, anunciando que Feng é o seu namorado, e que qualquer pessoa que se atreva a tocar-lhe será considerada inimiga da família Bai. Feng não fica contente por ela lhe agarrar o braço, e ela diz-lhe que ele devia sentir-se honrado por uma rapariga tão bonita lhe agarrar o braço. Os espectadores ficam chocados ao saber que Bai Yi está a sair com este falhado, pois ela é a rapariga mais popular do campus. Zhang apercebe-se de que não pode contrariar a família Bai, e por isso, afasta-se. Feng felicita Zhang por ter tido sorte, pois ele teria sido morto se ela não o tivesse impedido. Além disso, agradece-lhe por ter apanhado esta mulher lixo. Yu Fei tenta impedir Zhang de ouvir as palavras de Feng, mas leva uma bofetada satisfatória de Zhang. Enquanto caminha para a aula, Yi segue-o e pede-lhe um agradecimento. Feng dá uma resposta profunda, dizendo que um homem que não tem poder ou dinheiro não pode sequer expressar a sua gratidão. Depois completa a frase sábia dizendo que tudo o que lhe resta é este belo corpo, por isso, se ela quiser, ele pode oferecer-lhe o seu corpo. Finalmente, Feng vira a mesa contra as mulheres, manipulando a situação para se tornar vítima de uma vez por todas. Ele partilha que, uma vez que todos vão pensar que ele está comprometido, ninguém se aproximará dele ou o aceitará. Agora que o seu nome está manchado, não se quer casar. Exige uma indemnização por ter arruinado o seu bom nome e por todo o trabalho importante que fez. Dano de Mushimao. Ela entra em pânico e diz que ele já tem o cartão do avô dela. Mas Feng responde que isso não tem nada a ver com ela. Ela fica muito zangada e começa a procurar dinheiro nos bolsos. Aproveitando a oportunidade, Feng foge. Ela apercebe-se de que Feng já sabe que ela está a tentar aproximar-se dele para o interrogar. Ela continua a tentar desvendar todos os seus segredos e descobrir a sua verdadeira identidade. Na sala de aula, dois rapazes estão a falar sobre Feng, dizendo que o lixo está de volta, mas que não vai durar muito tempo, pois a família Gong vai partir-lhe as pernas ou até matá-lo. Além disso, a família Yi também está a tentar fazer com que Feng se torne um homem de negócios. Além disso, a família Yi também está furiosa com ele, e os chefes querem expulsá-lo da família. Feng entra na sala e ignora-os. O cão barulhento que veio de fora, Zhang, também está sentado na sala de aula e sorri para ele, pois mal pode esperar para ver Feng ser morto. Nesse momento, um gordo entra na sala e diz a Feng para vir imediatamente com ele, pois a família Gong está aqui para se vingar dele. Feng diz a Fati para se acalmar e sentar-se que ele tratará da situação. O gordo tenta convencê-lo a fugir, pois os capangas que estão a chegar vão desfazê-lo em pedaços só para obter o favor da família Gong. A porta da turma com um pontapé porque são demasiado arrogantes e burros para saberem que existe um Feng chamado Maçaneta da Porta. Quando perguntam qual deles é o Feng, Zhang aponta-os para o nosso protagonista, na esperança de que Gong Wu o incapacite pelo menos. Depois, ele perderá a proteção da família Bai, e Zhang terá a sua vingança. O homem alto pergunta a Feng se ele é o inútil filho ilegítimo. Feng contra-pergunta-lhe se ele é o lixo enviado pela família Gong. Gong Wu fica furioso, e Zhang pensa que Feng só está a ser mal educado porque pensa que eles vão considerar a proteção da família Bai, mas isso não está a acontecer. O Bandido 1 e o Bandido 2 tentaram sempre ameaçar Feng para que escolhesse bem as suas palavras. Gong Wu oferece-lhe duas opções.
Ou Feng deve ajoelhar-se e pedir desculpa à vontade, ou a segunda opção é obrigá-lo a ajoelhar-se, partindo-lhe um braço e uma perna. De repente, Gong-Wu vê um demônio assustador à sua frente em vez de Feng. Mas recupera os sentidos, pensando que se trata apenas de uma alucinação. Feng senta-se casualmente numa secretária e propõe uma terceira opção. Enquanto USA os olhos demoníacos para os hipnotizar, ordena-lhes que se ajoelhem. Zhang desata a rir, mas fica chocado quando eles se ajoelham de facto. E cai em frente de Feng. Ele tenta abanar o mestre Wu para o fazer voltar a si. Feng decide brincar com eles e diz-lhes que o Feng que procuram é na realidade este tipo feio, enquanto aponta para Zhang. Os quatro levantam-se juntos e lembram-se que estão aqui para derrotar Yi Feng. Começam a dar murros e pontapés a Zhang até ela tremer de medo no chão, implorando-lhes que parem. E Feng ordena-lhes que recuem e se vão embora. Fati fica confuso e pergunta se ele é mesmo o Feng que conhece. Feng sorri e diz que Fati não sabe que dentro do corpo de Feng não há nenhum humano nem um fantasma, mas sim um demônio. Quando Zhang está prestes a sair da sala de aula para ir para o hospital, entra uma mulher muito gira e pergunta-lhe o que lhe aconteceu. Para salvar a face, ele responde à professora que caiu sozinho. Feng repara que esta bonita professora está a libertar um odor anormal do seu corpo, que é o do sangue violeta. Acontece que ela possui um físico espiritual inato, e se Feng conseguir obter apenas uma gota do seu sangue, então poderá refinar um comprimido de retorno demoníaco, o que é equivalente a ganhar uma vida extra. De repente, ele vê uma maneira de adquirir o sangue dela na forma de um demônio, a forma do mosquito que se lança atrás dela. O simpático mosquito está a segui-la enquanto ela atravessa a sala de aula. Feng bate com o mosquito no rabo da sua professora, e não só adquire o sangue violeta espiritual inato, como também compreende melhor o seu físico não tão inato. Ela vira-se imediatamente e grita com Feng por tentar ser o seu papá, mas Feng diz-lhe que havia um mosquito perigoso a voar na sua direção, por isso ele só a estava a matar. Kawai-sensei fica furiosa e expulsa-o da aula. Pela expressão de Feng, podemos ver que valeu a pena o castigo. Além disso, a marca da mão na cara dele não é nada comparada com a marca da mão no seu sensei. Do mosquito, ele suga o sangue violeta, mas é estranho que um mosquito demoníaco, que só se encontra nas terras proibidas da galáxia, seja trazido para a Terra. Mais tarde à noite, Fati chama Feng a um bar e conta que a sua namorada gozou com Feng, por isso acabaram. Ele abraça Feng enquanto chora e diz que, apesar de gostar dela, ela não pode insultar o seu amigo, uma vez que ele valoriza a sua amizade, por isso cortou a relação com ela. Sigma Fati. Os miúdos de hoje em dia deviam aprender o código dos manos com o gordo. De seguida, o gordo aponta.